Olá! Nosso assunto de hoje é sobre ecologia de comunidades. O que se estuda em ecologia de comunidades? Na natureza, os indivíduos e as populações de espécies não sobrevivem isoladamente. Eles são sempre parte de grupos de populações de espécies diferentes que ocorrem juntas no espaço e no tempo e que estão conectados uns aos outros por suas relações ecológicas, formando um complexo chamado de comunidade. Assim, a ecologia de comunidades procura entender a maneira como agrupamentos de espécies estão distribuídos na natureza e as formas pelas quais esses agrupamentos podem ser influenciados pelo ambiente abiótico e pelas interações entre as populações de espécies. Nesta área do conhecimento, os ecólogos normalmente fazem as seguintes perguntas: como os agrupamentos de espécies estão distribuídos no tempo e no espaço? Como são influenciados pelos fatores abióticos e bióticos? Como fatores climáticos, antrópicos, afetam a comunidade? Quais as redes de interações entre espécies? O que acontece com comunidades isoladas? É possível recuperar áreas degradadas? E assim por diante. Então, como podemos medir a estrutura de uma comunidade biológica? A descrição de uma comunidade biológica pode ser realizada a partir da composição taxonômica das espécies que a compõem, produzindo uma lista de espécies. Isso pode parecer simples, mas é uma tarefa difícil em grupos pouco conhecidos taxonomicamente, como os insetos, entre os quais ainda há muitas espécies desconhecidas para a ciência. Outra forma de descrever uma comunidade é a partir do número de espécies que coexistem dentro da comunidade, conceito conhecido como riqueza de espécies. Pode-se pensar que contar o número de espécies de um determinado local seja uma tarefa fácil para o ecólogo, indo a campo e fazendo uma coleta dos organismos ali presentes. Na prática, entretanto, isso é surpreendentemente difícil, porque em geral apenas uma parte das espécies aparece na amostragem. Assim, o número de espécies vai depender do número de amostras que são colhidas ou do tamanho do habitat que está sendo explorado. Mas, descrever a comunidade somente a partir do número de espécies não leva em conta o seguinte: algumas espécies são abundantes e outras são raras. Na natureza, existem espécies que têm muitos indivíduos, conhecidas como espécies abundantes, e outras que têm poucos indivíduos, espécies raras. Por exemplo, considere uma comunidade de 5 espécies com um número igual de indivíduos para cada uma delas. Considere também uma segunda comunidade, também consistindo em 5 espécies, mas com mais de 50% dos indivíduos pertencentes à espécie mais comum e menos de 5% em cada uma das outras 9 espécies. Cada comunidade possui a mesma riqueza em espécies, mas a primeira, com uma distribuição mais equitativa de abundâncias, é claramente mais diversa do que a segunda. Para resolver essa questão, os ecólogos inventaram índices de riqueza, que observam o número de espécies em relação ao total de indivíduos amostrados, ou a abundância total. Além da riqueza, análises complementares incluem a construção de diagramas de distribuição de abundância, com a abundância relativa de cada uma das espécies, que é uma ferramenta útil para observar e comparar comunidades. Existem ainda descritores conhecidos como índices de diversidade, que em geral são utilizados para conjuntos de organismos similares em várias localidades que diferem em alguma característica ambiental. Há também índices de similaridade, entre muitos outros que serão melhores explorados em aulas futuras. Como as comunidades se distribuem no espaço? Considerando o tanto que nós, seres humanos, estamos impactando o meio ambiente, responder a essa pergunta é essencial para priorizar esforços de conservação e serviços ecossistêmicos. Os fatores que afetam a quantidade de espécies em determinado lugar no planeta podem ser divididos em abióticos e bióticos.
Entre os fatores abióticos, os mais importantes estão relacionados a fatores como latitude, altitude e mudanças climáticas. Dentre os fatores bióticos, que podem influenciar a quantidade de espécies em um determinado local, podem estar relacionados ao aumento da quantidade de recursos, a maior especialização ou a maior sobreposição de nichos. Outro fator é a influência da heterogeneidade espacial, gerada pelos próprios organismos. Isto é, podemos esperar que ambientes mais heterogêneos, ou seja, mais diversos, contenham mais espécies, já que proporcionam uma maior variedade de microhábitats, uma gama mais ampla de microclimas, mais refúgios contra predadores, etc. Outro fator que deve ser levado em conta quando observamos o número de espécies em um determinado local é a relação entre a riqueza e o tamanho da área. Essa relação está diretamente ligada à teoria do equilíbrio de biogeografia de ilhas, desenvolvida por MacArthur e Wilson, que veremos nas próximas aulas. Isto é, a teoria prediz que o número de espécies existentes em ilhas decresce de acordo com a diminuição do tamanho da área e o aumento do isolamento, podendo ser considerados ilhas os topos das montanhas, os fragmentos de florestas, os locais com tipos geológicos particulares, etc. Apesar de existirem outros aspectos relevantes desta teoria que serão melhores abordados em aulas futuras, esse fator é muito importante quando pensamos no tamanho das áreas que precisamos manter para a conservação da biodiversidade, como as áreas de proteção e unidades de conservação. Como as comunidades biológicas variam no tempo. Padrões de mudanças na comunidade que ocorrem de tempos em tempos, a depender da escala temporal que se utiliza, podem ser gerados por meio de eventos como a competição interespecífica, dispersão, predação, parasitismo, mas também após uma perturbação, definida como um evento discreto que remove organismos, ou interfere na comunidade por meio de influência da disponibilidade de espaço ou recursos alimentares, ou por mudanças no ambiente físico. Tais perturbações são comuns em todos os tipos de comunidade. Por exemplo, em florestas, elas podem ser causadas por ventos fortes, queimadas, terremotos, madeireiros, ou simplesmente pela morte de uma árvore devido a doenças ou idade avançada. Em costões rochosos ou recifes de corais, as perturbações podem resultar de ações de ondas fortes durante furacões, tsunamis, batimentos de troncos ou barcos ancorados, ou pelas nadadeiras de mergulhadores pouco cuidadosos. Todos esses eventos podem alterar temporalmente os padrões das comunidades biológicas. Todos esses processos são dinâmicos? Sim! O que esperamos observar na natureza são comunidades complexas e frágeis em ambientes estáveis e previsíveis e comunidades simples e robustas em ambientes variáveis e imprevisíveis. Resumindo, vimos o conceito da ecologia de comunidades e como medir a estrutura de uma comunidade biológica, além de conhecermos como elas se distribuem no espaço e variam no tempo. Finalmente, esses fatores foram relacionados com a complexidade e estabilidade das comunidades. Bom, te vejo na próxima aula.